pastor está falando, inclusive hoje, foi um casal de pastor lá na minha casa, eu moro na chácara, e quando eu comprei aquela chácara, eu comprei com propósito, 10 anos atrás, de levantar um lugar de oração. E esse casal foi lá, pediu o pastor, nós viemos aqui nessa chácara, e queremos fazer uma campanha aqui de oração aqui. Aí levei lá no fundo da chácara e mostrei. Falei, se vocês interessar mais para frente, vamos fazer uma cabana aí. E até falei com a minha esposa, falei, olha, você já pensou, de repente, o pastor Neto ele pode vir nos abençoar aqui e orar aqui nesse lugar. Irmãos, a igreja, ela está morna no mundo inteiro. Eu começo a olhar para o livro de Apocalipse, dá a impressão que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. E eu ia até ler um texto aqui, mas o Espírito Santo é lindo. Eu vim aqui para ler no livro de Salmo 51, cheguei aqui para que mudou. E como eu obedeço a ele, eu nunca faço o que eu quero, sempre o que ele quer. E o pastor falando sobre pregar. E eu fiz um estudo no livro de Apocalipse e comecei a estudar as 7 igrejas. E por quê? E Jesus, em cada uma das igrejas, ele se apresentava diferente. Ele chega primeiro na igreja de Éfeso e diz ao anjo que está na igreja de Éfeso, escreve isso. Conheça a tua obra, o teu trabalho. Sei que o primeiro trabalho teu, Éfeso, é maior do que o segundo, mas porém tem contra ti, que tu deixaste o primeiro amor. Meu Deus. Eu sei que o teu trabalho, o segundo é maior, mas o que aconteceu com a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso era uma igreja que pregava a palavra, e se você olhar para aquela igreja, tudo indica que quando Jesus estava na ilha de Pátimo e escreveu o livro de Revelação, tudo indica. Em algumas versões diz que era Policarpo, que era o pastor daquela igreja, mas segundo o pastor Bunhão Guichu, ele diz que era Timóteo, que era o sucessor de Paulo, que era o pastor daquela igreja naquela época. E quem eram os pregadores daquela igreja? Paulo pregou naquela igreja, Pedro pregou naquela igreja, João pregou naquela igreja. Era uma igreja embasada na palavra. Aqueles homens tinham conhecimento, mas porém permitiu que Satanás entrasse dentro dela e dividisse. Era uma igreja, irmãos, que ela tinha separação entre ela. Se você olhar para a igreja de Éfeso, era uma igreja mais ou menos assim: o rico ficava ali, aquele médio ali, e aquele pobre que não tinha nada ficava ali. Era a igreja que tinha grupos separados. Aí você olha, entra na igreja de Tiatira, de Sardes, mas quando você entra e começa a ler a igreja de Filadélfia, irmãos, Jesus, quando se revela para aquela igreja, e o que eu mais acho mais interessante, pastor, que era uma igreja pequena. Era a igreja que estava enfrentando uma dificuldade muito grande, porque a igreja de Filadélfia, ela não andava alinhada com o mundo. Aquela igreja, ela não tinha comunhão com o mundo. E quando Jesus se revela para ela, ele começa a dizer desse jeito: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, o que é santo. Jesus apresenta para ela como santo, e o que é verdadeiro. Santo e verdadeiro. Jesus ali, ele descreve a personalidade e o seu caráter para aquela igreja. Ele disse: o anjo que está na igreja de Filadélfia, aqui está quem está te apresentando para ti o que é santo e o que é verdadeiro. Eu conheço as tuas obras. E eu quero dizer uma coisa para você: eu tenho a chave na minha mão. Jesus, ele chega para ela dizendo assim: eu sou santo e sou verdadeiro e tenho a chave de Davi, e a porta que eu abro, o homem não fecha, mas o que eu fecho, o homem não tem poder de abrir. E eu conheço a tua obra e conheço o teu trabalho, e diante de ti, Filadélfia, eu pus uma porta aberta, o qual homem nenhum pode fechar. E eu comecei a questionar a Deus e perguntar: Senhor, por que tu não abriu porta para a igreja de Éfeso? Por que o Senhor não abriu porta para a igreja de Sardes? Por que o Senhor não abriu porta para a igreja de Tiatira? Por que o Senhor não abriu porta para a igreja de Laodiceia? Por que é que o Senhor abriu porta para a igreja de Filadélfia?
Eu descobri, tive um prazer. Estou lutando para pertencer a essa igreja. O que significa Filadélfia? Amor fraternal. Aqueles crentes tinham uma coisa em comum: amor uns com os outros. Eles tinham um amor em comum. Quando um estava passando por dificuldade, era na oração, era na alimentação, eles eram unidos. Glória a Deus. Esse foi o primeiro segredo da Filadélfia. E o segundo segredo da Filadélfia: pregava o evangelho. Você quer que Deus abra porta para você? Pregue a palavra do Senhor. Começa a pregar. Olha para estes bancos aí e começa a usar a unção que está em você e começa a dizer: Jesus, eu quero trazer alguém e colocar neste banco. Hoje na minha casa tinha mais ou menos umas 12 pessoas. Tem um sobrinho meu que não é crente. Ele falou para mim: tio, ele não conhece, tadinho. Eu estou tentando pregar para ele, mas ele não conhece Jesus. Ele: tio, eu sei que o Senhor vai mudar a minha vida. E eu pensando: oh, Jesus, tem misericórdia, onde esse rapaz está me pondo? Tio, ele é dependente de bebida, não aguenta viver sem bebida. Quinta-feira ele vai estar aqui para a glória de Deus. Vai estar eu, a minha sobrinha e a filhinha dele, também tem como pai. A menininha me chama de vô. É a coisa mais linda. A minha filha está aí. Eu sei que Deus, eu quero dar um testemunho. A minha filha, quando eu trouxe ela de Goiânia, ela tinha uma enfermidade. Ela tinha uma doença no estômago, gastrite. Desde o dia que o pastor Elton orou por ela, até agora ela não sentiu mais nada. Para a glória do nome de Jesus. Eu descobri o segredo da porta aberta. Você quer que as coisas mudem para você? Depois que eu vim para cá, irmãos, Deus tem feito coisas grandes. Olha, eu estava até falando para um filho meu na fé, que eu ganhei para Jesus, lá no Vitória Regis. Eu falei: parece que eu encontrei o meu lugar. Glória Parece que eu encontrei o meu retiro. Glória Parece que eu encontrei o lugar. Eu estava 3 anos vagando sem saber aonde. E a única coisa, está aí minha esposa como testemunha. Eu com toda essa unção, com todo esse poder, mas eu não tinha lugar para mim. E eu comecei a dizer, a única coisa que eu falava para Jesus, eu ia para debaixo de um pé de árvore que eu tenho muito grande, e fazia igual Elias, dizendo: Deus, eu não sou melhor do que meus pais. Senhor, me leva. Senhor, me prepara, Jesus. Jesus, eu não quero mais viver aqui. Parece que o Espírito Santo dizia para mim: meu servo, a tua obra não acabou. E eu disse: Jesus, então aonde é este lugar que eu vou? E o Senhor fez uma coisa que eu não entendi comigo. Permitiu que eu fosse para Configular, conhecer o pastor Gerson. E através do pastor Gerson, ele me abençoou. E eu cheguei até aqui. Aleluia. E eu quero fazer uma obra muito grande para Jesus, irmãos. Eu não vou chegar no céu de mão vazia. Eu falei para Jesus isso. O dia que eu chegar lá, eu vou ter alguma coisa para apresentar para Jesus. Pode você chegar lá de mão vazia? E o dia que eu chegar lá em cima, eu creio nisso que eu estou dizendo aqui. Eu vou dizer para Jesus: Senhor, eu vivi uma época muito difícil. Eu sei que a época que eu vivi não foi tão difícil como a tua lá na terra. Mas Jesus, tu confiaste em mim 2 talentos, aqui está 4. Jesus, olha, tu confiaste, irmão. O dia que eu chegar diante de Deus, irmãos, eu não quero ter desculpa e dizer para Jesus assim: Senhor, eu não pude pregar teu evangelho porque o diabo levantou lá e eu não dei conta. Senhor, eu não pude fazer essa obra tal. Irmãos, eu já estou procurando um local lá no Vitória Regis para nós abrir uma igreja, pastor. O Senhor, Ele está me levantando de novo. E eu falei para Jesus: Jesus, eu fui melhor do que isso. Senhor, eu quero voltar de novo a pregar a tua palavra como eu pregava antes. Antes de eu estar aqui, quando eu estava em Goiânia, morava em Goiânia, jovem, o Espírito Santo me impulsionava. Eu ia para a Avenida Goiás, eu ia como fosse hoje, pastor. Chegava lá no meio daquelas prostitutas, no meio daquelas mulheres lésbicas, e começava a pregar. Poucos
patrocínio e eu fui em Goiânia. Eu tenho filho na fé que é pastor. Cheguei quando eu conheci. O que tu está fazendo aqui, irmão? Esse aqui é meu pai na fé. E muitos filhos eu tenho em Goiânia. E como também tem alguns filhos do Vitória Regis, que hoje é pastor ali. Mas enfim, quando você entra numa igreja morta, irmão, você acaba se esfriando. Meu Deus. E eu fiquei preso por 3 anos na igreja que a profecia tinha cessado. Você não via mais cura. Quando eu via alguém doente, como eu me irritava, eu cheguei no meu pastor um dia e falei: irmão, parece que o irmão tem um pouquinho de fé. Vamos ali orar por um filho de um presbítero que está doente. Quando eu cheguei, comecei a orar por aquela criança, mandando a doença embora. Quando eu terminei a oração, meu pastor falou para ela: olha, você vai na farmácia, compra esse e esse remédio. Meu Jesus. Eu falei: pastor, por que o senhor me chamou aqui para perder tempo? Pastor, por que o senhor fez isso comigo, pastor? Pastor, pelo amor de Deus, pastor, o que é que o senhor veio me para cá para fazer o que aqui, pastor? Chamei a atenção dele, ele ficou meio sem graça. Infelizmente, irmãos, vocês estão de parabéns, porque está numa igreja que está imitando a igreja primitiva, aquela igreja que Jesus levantou. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.